Bem, gente, eu estou aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste e eu estou aqui entrevistando Francisco Ferreira Salles, o filho de João Francisco, em que mês e ano nasceu seu pai, João Peitudo? Rapaz, foi em 1938. Hum. Ele entregou a minha avó, o Lampião entregou a minha avó na época. Ela morava em Alagoas, né? Aí entregou a ele, acho que poucos dias de nascido. Isso aí, depois ela foi para Pernambuco, aí de Pernambuco e veio para cá, para Juazeiro. É, porque você havia falado de Exu, não foi? Exu, passou muito tempo em Exu. Minha avó com ele foi registrado lá. Certo. Aí me diz uma coisa assim, na entrega do ato, Dona Aurora contou para ele que, assim, se por acaso Maria Bonita estava presente ou só Lampião estaria presente? E as duas pessoas estavam presentes. Certo, né? É, Lampião e Maria Bonita, né? exato, Ele foi entregue com quantos dias de nascido? Diz meu pai, que não foi nem minha avó que me contou, foi meu pai que ele tinha poucos dias de nascido, não tinha nem meses, né, de nascido. Tinha nem um mês, né? Tinha não, Tinha 42 dias de nascido, né? essa Era? parte aí. Certo. Quanto tempo depois Dona Aurora e ele vieram para cá, para Juazeiro do Norte? E eu acho que na época, quando tinha o alvoroço de discussão, de brigas, do macaco que chamava de soldado, né? Na época. Aí ela correu para cá porque não estava com medo de acontecer alguma coisa com ele. Ah, Aí veio para cá, para Juazeiro. veio para cá, para Juazeiro, né? Aí me diz uma coisa, assim, aí quando ele foi registrado no nome de Dona Aurora, só isso? Somente no nome dela? Não foi registrada no nome dela, não. Foi registrada no nome de Virgulino Ferreira da Silva e Maria Deá, que é a Maria Bonita. Porque assim, todo mundo sabe que cangaceiro não registrava filha, Não assim. registrava, né? Mas aí foi, como a lei é assim, é obrigado a você... Porque ela não é a mãe legítima, né? É adotada. Ele era adotado, né, no caso. Aí foi obrigado de ela dizer quem eram os pais, né? Certo. Assim, porque acho que assim, quem já estuda assim, a história do cangaço, a gente sabe assim, que cangaceiro, na hora de entregar as crianças, e no máximo que ele só fazia era entregar a carta. Exato. Eles entregaram, por exemplo, o caso de Curisco, né? Curisco e Dadá, que eles entregaram o filho deles, Silvio Bulhões, para Padre Bulhões, né? E Curisco escreveu uma carta falando, Padre Bulhões, não sei o quê, né? Esse menino que vai me tirar dessa vida maldita, né? Aí botou o nome do pai e o nome da mãe. Mas aí você está me dizendo que ele foi registrado no nome de Lampião, de Virgulino e de Maria de Ideia? Me diz uma coisa, quantos anos ele ficou sabendo que era filho biológico de Lampião? Ele tinha uns 36 anos para 37 anos, quando ele veio saber. Que minha avó teve um acidente. 37? Eu pensei que era 22. Quando ele tinha, né? É assim, qual era a idade dele? Quando ele veio saber. Quando ele veio saber? Exato, de 26 para 27 anos. Porque foi no dia que ela teve um acidente, né? Quando ela teve um acidente, ela contou para ele que ele era filho de Maria Bonita e Lampião. Aí ela começou a polêmica, né? Certo. É assim, muitas pessoas, Francisco, não acreditam nessa história, né, de que seu pai, João Peitudo, né, pelo fato de que ninguém participou do cangaço, disse que viu Maria Bonita grávida durante o ano de 37, né? Então, assim, o que é que você tem assim, para falar sobre isso? Eu tenho que falar porque eu sei que teve muitas pessoas que falaram com ele, né? E viram, mas nunca pessoas como Abraão, já você sabe que a história que aparece num filme, essas coisas, aparece Abraão, aquele... Benjamin Abraão. Exato, Benjamin Abraão. Mas outras pessoas você não vê no filme, vê em jornal, fazendo pesquisa. Acho que isso aí, ninguém pode dizer que eles viram ela grávida, né? Meu ponto de vista é isso, né? Eu acho que qualquer um pode ser, como tem um filme que apareceu aí, né? De um filho que apareceu
não dizendo que era de Lampião e Maria Bonita, né? Que era o último cangaceiro, que tem um filme aí. Aí apareceu um filho, mas baseado em João Peitudo, né? Não sei se você já viu esse filme. Não, eu não vi. É assim, seu pai, ele foi de tudo um pouco na vida, né? Exato. Pode assim falar as professores que ele já trabalhou? Rapaz, já foi vigilante, já foi lutador, né? Por isso que era peitudo, o apelido dele? Chamava João Peitudo, porque os dedos dele eram tudo encaliçado, de tanto brigar com luta livre. Sim. Né? Já foi taxista, né? Na Praça Pacífica, foi o tempo que ele era mais conhecido. Sim. Na Praça do Zuribe. Sim. Isso aí, depois que ele fez, que minha avó contou para ele, foi que surgiu muito jornal, Fortaleza, e aí começou a polêmica. Foi até no dia que apareceu a oportunidade dele fazer o exame, né? Certo. Mas assim, ele já foi radialista também ou não? Não. Ele foi para a Rádio Atual para fazer o exame da DNA. Certo. Porque assim, ele tem fotos com artistas, né? Como, por exemplo, com a atriz Bruna Lombardi, com o apresentador Ratinho, com o cantor sertanejo Dalvan, o cantor Giliardi, o cantor Luiz Caldas, aquele que era do show de calouros, Pedro de Lara, né? Muito. E assim, para todos eles contava essa história? Todos contavam e todos sobre meu pai, ele sabe mais do que eu das histórias. E todos contavam, ele contava para eles o que aconteceu, como foi, né? Até chegar ao limite de fazer o exame DNA. E foi feito lá que foi feito o exame DNA, né? Certo. E como foi assim o primeiro encontro dele com Expedita? Rapaz, foi uma polêmica grande, porque ela até, eu acho que por isso que a mídia caiu em cima, porque ela soltou o verbo para ele, né? Que ele era impostor, que ele não era filho nem nada. E através disso aí, a mídia caiu em cima e foi feito 2 exames de DNA. Certo. Aí assim, como você me mostrou o exame de DNA há uns 3 anos atrás, né? Aí eu vi que no exame se mostrava-se fortes graus de parentesco, né? Exato. Mas foi feito outro exame que parece que deu negativo. Foi assim essa história? Como foi? Não deu negativo. Porque o exame não deu negativo. Para mim, tem provando, eu tenho eles, né? E na época foi feito com a irmã parece que da Maria Bonita e do irmão de Lampião. Aí foi comprovado com ele, o exame. Certo. Me diz uma coisa, como João Peitudo não foi criado pelo pai biológico, né? Assim, então ele foi criado só com a mãe adotiva, então ele não teve assim uma figura masculina para ser chamada de pai. Eu gostaria assim de saber se isso afetou ele. Afetou muito, porque muitas pessoas também, como você falou, que tanto ela como a Expedita chamaram ele de impostor. Muitas pessoas chamam ainda, porque ele não está aqui para falar isso aí, né? Mas Sim. eu não interessava, como eu fiz uma exposição que você viu aqui. Sim. Né? Foi muito visitado, e através disso aí foi que eu estou indo atrás agora da história. Porque eu não me interessava em tantas pessoas falar que ele era impostor. Certo. Mas assim, quando ele era criança, ele sentia assim uma ausência da figura paterna? Ele perguntava muito à minha avó, que criou meu pai, Sim. quem era o pai dela, quem era o pai dele. Sim. E ela não dizia por medo ainda, né, da polêmica. Né? Aí depois que ela teve o acidente, como eu disse um áudio atrás, ela falou que ele era filho de Lampião e Maria Bonita. Aí foi que surgiu a polêmica. Seu pai achava que Lampião era herói ou bandido? Rapaz, eu acho que era herói, porque tem muitas pessoas que é bandido, mas para mim não. Eu acho que ele é um herói. Mas para ele era para seu pai? Ele é um herói. Era. Assim, qual é a justificativa? Assim, por que ele achava que Lampião era herói? Na época, como botar Robin Hood, né? Tirava dos pobres para dar aos ricos, né? Ou dos ricos. Tirava do rico para dar aos pobres, né? Foi mal. Então, tudo bem, né? Cada um tem né, sua opinião. O que ele achava de Maria Bonita? Ele achava uma pessoa que ele não foi nem criado com Lampião nem Maria Bonita, mas pela história, pelo que minha avó contava para ele, né? Porque eu nessa época eu não estava por dentro de nada, né? Mas ele contava muitas coisas de Maria Bonita e Lampião. Porque na época, antes de entregar, ele era Lampião e Maria Bonita visitava muito a minha avó, né? E hoje, se ela tivesse viva, ela estava com 120 e poucos anos. Então, tá certo, né?
Mas ele sabe que ela Que não- largou um casamento, que não era Exato, feliz, né? Com os sapateiros, Zé de Neném, né? Quando ele foi entregue recém-nascido, tinha as orelhas furadas, né? Exato. Vera Ferreira afirmou que esse costume não vinha dos cangaceiros, segundo o que Dadá informou para ela, né? Cangaceiro não marcava filho e sim inimigo. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho aí que cada cangaceiro tinha seus pensamentos. Tudo não pensava igual, né? Pensava diferente. Né? Eu acho que ele podia fazer o que ele bem quisesse para ter um sinal que era filho dele, né? Uhum. Que na época ninguém furava o orelha naquela época, né? Mas assim, Lampião conviveu muito tempo com os índios pancararés, Exato. né? Que eram os índios que ficavam lá no Raso da Catarina. Assim, seu pai já pensou assim na possibilidade dele ser assim, filho só de Lampião e não ser de Maria Bonita, ser filho, sei lá, de uma índia? Ele já pensou nessa possibilidade? Não pensou porque ele sempre botou na cabeça dele que realmente ele tinha muito a ver com dois casal. Um casal, que era Lampião e Maria Bonita. Minha avó sempre contou isso aí. Não tinha como ser uma índia, porque na época que minha avó estava lá, não tinha contato com índio, né? Ele começou a ter contato aqui, em Juazeiro, que era no Rio Sabadim, que na época tinham muitos, né? Os índios cariris, né? Exato. Certo. Aí me diz assim, sobre Ezequiel, assim, quando Ezequiel apareceu aqui, né, segundo que você falou, em Juazeiro do Norte, como é que foi esse encontro? Eu tenho uma boa lembrança, que eu tinha de 9 para 10 anos, quando ele apareceu aqui em Juazeiro, né? E conversou até com o pai, só que eu não ficava próximo a ele, né? E nem ficava perguntando o que era isso, porque quando eu era criança, todo mundo ficava tirando nota na minha cara. O Lampiãozinho, essas coisas todas, eu me afastava um pouco. Você sofria bullying, né? Era bullying. Aí é por isso mas eu lembro que ele dizia, mas nas escondidas, eles dois, né? Que falava que era o irmão do Lampião. Isso aí eu boto na minha cabeça sempre, e realmente era. Né? Que deixou o documento dele, o registro dele. Né? E eu tenho o registro de Ezequiel. Isso não foi só uma pessoa que disse que era irmão do Lampião, não. Outras pessoas antigas, pessoas idosas, já disse que ele era filho do Lampião, o irmão do Lampião. Você é bravo, Francisco? Não. Assim, todo mundo é bravo hoje, né? Todo mundo é bravo. Depende do momento que você está acontecendo alguma coisa que lhe chateia, né? Então tá bom, tá certo. Bom, por enquanto as perguntas foram só essas, tá? Eu agradeço muito por você, né, disponibilizar o seu tempo aqui para responder essas perguntas. Mas eu vou mandar isso para a galera do povo do WhatsApp, povo do meu canal, né? Me desculpe, eu falar alguma coisa que você não gostou. E que eu não... Assim, eu comecei agora a trazer as coisas do meu pai à vista de todo mundo, porque ele faz 20 anos que ninguém conta nada. E eu estava tudo guardado dentro da minha casa e eu estou soltando, porque eu tenho que mostrar que realmente ele é filho, né? Você também teve aquela entrevista com o Robério, né? Com muitas pessoas, né? Sim. Tem muita entrevista. E outra, pai tem a revista Veja, Cara, Manchete. E até eu tenho uma revista Manchete, ele estava com 10 anos na época que a gente veio para Pernambuco. Eu tenho tudo provando que a gente tem coisas a ver com Maria Bonita e Lampião. Até a família, na época que eu fui para Serra Talhada, ainda estava vivo, um primo, parece que era de Lampião, estava vivo ainda. Eu não lembro o nome dele, porque eu era pequeno nessa época. Né? E eu tenho até a revista, e depois eu vou lhe mostrar para você ver. Eu estava com 10 anos na época. Né? Tá bom, tá certo. Depois a gente marca um dia e eu venho aqui para olhar. Tá bom, e me desculpe eu ter... É porque eu não sou muito tímido. Agora que eu percebi. Eu percebi. Então tá certo, Francisco. Muito obrigada, tá, Francisco? Muito obrigada mesmo. Então aqui, pessoal, aqui termina aqui a minha entrevista com Francisco Sales Ferreira, o filho de João Peitudo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E tchau. E até a próxima. Peitudo.